Nesse vídeo nós vamos tratar sobre como manipular e tratar exceções em Python. Bom, vocês viram no texto que uma exceção não é necessariamente um erro, né? Uma exceção é um fluxo de execução excepcional, que você identificou que pode acontecer uma falha e você já está criando um mecanismo de contingência para aquilo. Então vamos ver em exemplos como que fica fácil de entender o que é uma exceção. Bom, a primeira linha aqui, eu estou tentando fazer uma divisão por zero, tá? Aqui. Então, essa execução, ela vai me gerar uma exceção, tá? Veja aqui, ó, o próprio Python, ó, division by zero, certo? Então, é uma exceção que foi criada, tá? Se eu não manipulá-la, ela se torna um erro e meu programa para de funcionar, tá? Aqui vou gerar outra exceção, que é um erro por a variável que eu estou usando aqui, ela não existe no meu programa, não criei ela em lugar nenhum aqui em cima. Então vai dar uma exceção do tipo name error. Está falando, ó, name error, name variável não foi definida, essa variável não existe, tá? E aqui, um terceiro exemplo de exceção é um type error. Eu estou tentando somar um string com um número inteiro, então essa soma ela é inválida. Eu vou tentar somar, ele não consegue, né? Ele não sabe se é uma soma ou se é uma concatenação. Então ele gera uma exceção. Então, esses três exemplos, se eles não forem manipulados, eles são erros que vão interromper a execução do seu programa. Tá? Para mostrar isso, eu vou colocar mais algumas linhas de código. Então aqui eu estou simulando uma divisão por zero novamente, mas primeiro eu vou atribuir o valor zero para a variável, vou mostrar ela, vou tentar dividir, e vai acontecer algum erro aqui, e eu vou tentar exibir essa linha. Então, eu vou mostrar que essa linha vai interromper a execução de tudo que tem aqui para baixo. Ou seja, você viu que o zero foi mostrado, a linha do print, só que quando foi executar essa linha aconteceu uma exceção, um division by error, um zero division error aqui, division by zero. Tá? Parou nessa linha. Note que tudo que estava abaixo, no exemplo era uma única linha, mas poderia ser um programa inteiro, ele parou de executar. Tá certo? Então nós temos que tratar esse tipo de situação quando ela for possível de identificar. Bom, como é que nós tratamos isso? Então vamos resolver o primeiro caso aqui da divisão por zero. Nós usamos a estrutura try e except. Então, o que eu estou falando aqui? Basicamente, tente realizar todo esse bloco de código. Se não acontecer alguma exceção, execute o bloco de código do except. Eu vou abrir um espaço aqui para melhorar a leitura. Então, tente executar tudo que estiver aqui dentro. Se acontecer alguma exceção aqui, execute o que estiver no bloco do exception. Tá? E se não acontecer nenhuma exceção? Esse bloco aqui simplesmente é ignorado e o programa continua aqui embaixo. E se acontecer a exceção? Então, aqui vai acontecer a exceção, porque o z está começando com zero, eu vou tentar fazer uma divisão por zero, vai acontecer a exceção aqui, não vai executar essa linha e vai cair no except, vai mostrar uma mensagem de erro, só que diferente dos casos anteriores, que nós vimos que o programa interrompe, essas linhas vão continuar. Note que esse exemplo aqui, a linha depois da exceção não continuou, aqui ele vai continuar. Então vamos executar, para vocês verem. Ó. Tentou fazer a divisão por zero, não mostrou o valor da divisão, e aí entrou no except, está aqui, ó, entrou na exceção. Então executou esse bloco de código, que poderia ter várias linhas de programação. E mesmo assim o programa continuou. Então apareceu essas duas linhas aqui embaixo. E notem que não teve nenhum erro de compilação aqui do Python, de execução. Então isso foi um tratamento de exceção. Tá? Vamos ver outras formas aqui de mostrar também os detalhes da exceção. Isso é uma maneira de mostrar que aconteceu uma exceção, mas nós não sabemos o que aconteceu exatamente. Né? Nesse exemplo aqui, estou pegando o mesmo trecho, vou tentar fazer a mesma divisão, só que eu vou pegar a exceção com o objeto exception, que me traz todos os detalhes da exceção. Então, além dele capturar a exceção ocorrida, ele me traz qual foi ela.
né, para se eu desejar exibir para o usuário. E aqui eu também estou adicionando o finally, né? O finally ele sempre executa, independente de acontecer ou não uma exceção. Então vamos supor aqui nesse cenário, o z é 0, divisão por 0 vai dar a exceção, não vai exibir essa linha, vai cair na exceção. Vai mostrar o entrou no exception, vai mostrar os detalhes da exceção e vai mostrar essas duas linhas aqui, esse bloco do finally. Tá? Se o z aqui fosse um valor válido, 1, por exemplo, não ia acontecer a exceção, portanto a divisão ia ocorrer, ia aparecer o valor, não ia rodar esse bloco aqui e as linhas do finally ia acontecer da mesma forma. Então elas sempre executam. Então é útil você colocar esse finally quando você está executando algum código que realiza algum tipo de conexão com algum servidor, que você precisa de liberar os recursos independentemente se aconteceu ou não o erro. Tá? Então vamos rodar aqui para vocês verem. Ó, com o Z0 entrou no exception, mostrou aqui ó, a exceção no objeto EX, ó, exceção division by 0, então você está informando para o usuário que tipo de exceção ocorreu, e o finally, as duas linhas do finally executou normalmente. Ó. Eu vou colocar aqui o Z2, que agora não vai dar exceção, e vou executar novamente. Ó. Agora mostrou o valor de x, porque esse bloco aqui não teve nenhuma exceção, não mostrou as linhas da exceção e mostrou as duas linhas do finally. Certo? Eu posso ter vários tipos, né? Como eu posso ter vários tipos de exceção, eu posso capturar as diferentes tipos de exceções e fazer alguma coisa caso cada uma delas aconteça. Então aqui eu estou mostrando o exemplo que eu vou simular uma divisão por 0 e eu vou simular também um type error, tá? Uma divisão, vou tentar dividir o número 10 por uma letra, por exemplo. E aí vai dar um type error. E caso acontecer algum outro tipo de exceção que não for nenhuma delas, você pode colocar um exception genérico, que pega qualquer outra que você não previu. Então nessa situação aqui, o que vai acontecer? Z valendo 0, então é divisão por 0. Certo? Eu vou colocar aqui o Z como aspas. Então o zero, aqui não é o 0, é a string 0. Tá? Então agora vai dar outro tipo de exceção. Vai dar a exceção do type error. Então veja que entrou nessa aqui, entrou no type error. Certo? E aqui, para simular uma genérica, eu vou tentar usar aqui, ó, colocar a variável a, que ela não existe. Então teria que dar um name de error. Eu não tratei ela, ela vai cair na exceção genérica. Tá? Então eu vou executar lá, name a is not defined. Tá? Entrou na exceção genérica. Então qualquer uma que não estiver aqui, pré-definida por você, ela vai cair na exceção genérica. Tá? Então essa é uma maneira de pegar os múltiplos tipos de exceção que pode acontecer. Aqui eu estou capturando a exceção e não executando nada, então eu posso usar a palavra-chave do Python pass para ignorar qualquer execução. Tá? Então lá, não aconteceu nada porque aconteceu a exceção, mas eu não pedi para acontecer nada, então não mostrou o valor de x e também não deu erro. Eu vou colocar um valor aqui, vai acontecer a divisão, portanto aparece o valor na tela. Aqui eu estou mostrando, eu criei uma função chamada divisão, que recebe dois valores e eu vou tratar a exceção dentro da função. Então eu tento realizar a divisão, se a divisão ocorrer, sem nenhuma exceção, eu retorno o valor. Se ocorrer alguma exceção do tipo division by 0, eu escrevo aqui divisão por 0. Se ocorrer uma type error, eu escrevo números inválidos, porque talvez você passou um número e uma letra. Então vamos rodar para criar essa função e vamos testar ela aqui. Ó. Então nesse primeiro teste vai ocorrer tudo bem, 10 dividido por 5. Aqui já vai dar uma exceção. Né? Qual que seria o tipo de exceção aqui? Seria os números inválidos, porque deu um type error, que eu tentei dividir um número por uma string. E aqui a divisão por 0, certo? E também nós podemos criar nossas próprias exceções com os textos
customizados. Então aqui eu estou lançando uma exceção do tipo name error e um texto customizado. E aqui eu estou lançando uma exceção genérica com um texto customizado. Olha o que acontece quando eu executo. Força o Python a gerar a exceção, a gerar o erro, com a mensagem que eu especifiquei e com o tipo também que eu especifiquei, name error, exception, exception e o texto especificado. Então dessa forma nós podemos criar nossas próprias exceções. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, nós vamos gerar uma exceção dentro de uma função. Então eu estou simulando uma função de login aqui que recebe um usuário, um login e uma senha, faz uma validação simples, se o login for igual a Renata e a senha 123, ele retorna true, se não for, ele retorna uma exceção, usuário e senha inválida. Beleza, isso aqui está sendo feito dentro da função. Então eu vou executar essa função. E aí o que eu vou fazer? Ao usar a minha função, como ela pode lançar uma exceção, eu tenho que manipular ela aqui, ó, no try. Então o que eu vou tentar fazer? Eu defini uma variável inicial login válido none e eu vou tentar fazer o login. Então login válido é igual à função validar login. Se esse login for válido, ou seja, se for Renato 123, essa variável aqui vai receber true. Estou pedindo para retornar true. Se não for, ela não vai receber nada, portanto ela vai ter o valor none aqui. E se acontecer a exceção, vai gerar o raise aqui, exception. E aí eu vou capturar aqui, ó, erro ao validar usuário. Vamos executar para vocês verem, ó. Olha qual foi a mensagem de erro. Erro ao validar usuário, que eu escrevi aqui. E qual é a mensagem que veio na exceção? A mensagem customizada que eu criei aqui, ó, usuário sem inválidos. Então é bem interessante o uso de exceções customizadas. Tá? E aí se eu pedir para exibir a variável login válido, vai retornar none porque ela não atribuiu. Eu vou colocar o login aqui 123 para ser válido, não deu nenhuma mensagem de erro e vamos testar a variável se o usuário está logado. Olha lá, true, usuário logado. Ok?